Neemias capítulo 5. Por esse tempo, houve um grande grito de protesto, tanto de homens como de mulheres, contra os seus irmãos judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: tivemos de penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a nossa fome. E outros ainda diziam: tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Somos irmãos deles, e nossos filhos são iguais aos filhos deles. No entanto, somos obrigados a vender nossos filhos e nossas filhas como escravos, a fim de conseguirmos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não temos recursos para comprá-las de volta, pois as nossas terras e as nossas vinhas foram penhoradas por esses homens. Fiquei muito revoltado quando ouvi a reclamação. Assim, depois de pensar sobre o assunto, falei com toda a franqueza com os nobres e oficiais, membros do governo. "O que vocês estão fazendo?" perguntei. "Como têm coragem de cobrar juros dos seus irmãos?" Então, convoquei um julgamento público para tratar com eles. No julgamento, disse a eles: "Nós, os que restamos, fazemos tudo o que podemos para comprar de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Mas vocês estão até vendendo seus irmãos? Quantas vezes temos de pagar para que nossos irmãos fiquem livres?" E eles nada tinham para dizer em sua defesa. Então eu continuei: "O que vocês estão fazendo é muito mal. Vocês deveriam andar no temor de nosso Deus. Já temos inimigos de sobra entre as nações, zombando de nós. Eles estão procurando a nossa destruição. Eu e os meus irmãos e meus homens temos emprestado dinheiro e cereais a nossos irmãos judeus. Mas agora todos nós vamos parar de cobrar juros. Devolvam a eles suas terras, suas vinhas, suas plantações de oliveiras e suas casas hoje mesmo, e também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite." E eles responderam: "Nós devolveremos tudo que foi citado e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo." Depois, convoquei os sacerdotes e fiz com que aqueles homens jurassem, diante de testemunhas, que cumpririam essa promessa. Depois, sacudi a faixa do meu manto e disse: "Que Deus os sacuda de seus lares e de seu sustento, se vocês deixarem de cumprir esta promessa. Tal pessoa seja sacudida e esvaziada." E todo o povo gritou amém, louvando o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, desde o 20º ano do reinado do rei Artaxerxes até o 32º ano do seu reinado, meus ajudantes e eu não aceitamos salários nem outra assistência do povo de Israel. Isso era muito diferente dos antigos governadores, que exigiam alimento, vinho e 480 gramas de prata, deixando que seus ajudantes tratassem a população como bem entendessem. Esses ajudantes oprimiam o povo, mas por temor a Deus eu não agi dessa maneira. Permaneci trabalhando no muro e não quis saber de negociar com terras. Também exigi que meus oficiais passassem um tempo trabalhando no muro. Além disso, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, além dos visitantes das nações vizinhas. A alimentação necessária para cada dia era de um boi, 6 ovelhas gordas e um grande número de aves domésticas. E precisávamos de um grande abastecimento de todos os tipos de vinho a cada 10 dias. No entanto, eu fui contrário a cobrar o imposto especial do povo destinado ao governador, pois todos já estavam passando por tempos difíceis. Oh, meu Deus, por favor, lembre-se de tudo que eu tenho feito por essas pessoas e abençoe-me por isso. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e os outros dentre os inimigos descobriram que já havíamos quase completado a reconstrução do muro e que não havia nenhuma brecha, se bem que ainda não tínhamos colocado todas as portas dos portões nos seus lugares, eles me mandaram o seguinte recado: "Venha, vamos nos encontrar numa das vilas na Campina de Ono." Mas compreendi que planejavam me fazer mal. Por isso respondi, mandando este recado:
Estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. 4 vezes eles me mandaram o mesmo recado e sempre dei a mesma resposta. Da 5ª vez, o ajudante de Sanbalat veio com uma carta aberta na mão que dizia: Gesem me diz que por toda parte onde ele vai, ouve dizer que os judeus planejam uma revolta, e é por isso que vocês estão construindo o muro. Ele afirma que você planeja ser o rei deles. Isso é o que andam dizendo por aí. Ele também conta que você nomeou profetas que fazem campanha a seu favor em Jerusalém, dizendo: olhem, há um rei em Judá. Você pode ficar certo de que eu vou levar essas notícias ao conhecimento do rei Artaxerxes. Por isso, vamos nos encontrar e conversar a respeito dessa situação. Minha resposta foi essa: você sabe que está mentindo. Não há qualquer verdade em toda essa história. Você está apenas tentando intimidar-nos para que paremos a nossa obra. Eu, porém, orei pedindo: ó Senhor Deus, por favor, dê-me forças. Alguns dias mais tarde, fui visitar Semaías, filho de Delaías, que era filho de Metabel, pois ele me disse que tinha recebido uma mensagem de Deus. Vamos esconder-nos no templo e trancar bem a porta, exclamou, pois esta noite eles vêm para matar você. Eu, porém, respondi: eu, o governador, deveria fugir do perigo? Não sou sacerdote, por isso, se entrar no templo, estarei sujeito a perder a vida. Não, eu não vou fazer isso. Então vi que Deus não tinha falado com ele, porém Tobias e Sanbalat tinham contratado Semaías para me assustar e fazer com que eu pecasse, fugindo para dentro do templo. Então eles poderiam fazer acusação contra mim e desacreditar-me. Eu orei: ó meu Deus, não se esqueça de todo o mal feito por Tobias, Sanbalat e a profetisa Noadia e de todos os outros profetas que me tentaram intimidar. Finalmente, o muro foi terminado no 25º dia de Elul, exatamente 52 dias depois que começamos. Quando todos os nossos inimigos e as nações vizinhas ouviram essa notícia, ficaram com medo e humilhados e reconheceram que a obra tinha sido feita com o auxílio de nosso Deus. Durante aqueles 52 dias, muitas cartas iam e vinham entre Tobias e os ricos políticos de Judá, pois muitos em Judá haviam jurado lealdade a ele porque o sogro dele era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Messulão, filho de Berequias. Todos eles me disseram que Tobias era um homem excelente, contando também a Tobias tudo quanto eu disse. E Tobias me mandou muitas cartas com ameaças a fim de me intimidar. Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e havíamos colocado as portas nos batentes e nomeado os porteiros, os cantores e os levitas, passei a responsabilidade de governar Jerusalém ao meu irmão Hanani e a Hananias, o comandante da fortaleza, um homem muito fiel, temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Dei as seguintes instruções a eles: as portas de Jerusalém somente deverão ser abertas bem depois do nascer do sol, e fechem e tranquem as portas enquanto os guardas estão de vigia. Também resolvi que os guardas fossem moradores de Jerusalém e que deveriam estar de serviço em horários certos, sendo que cada proprietário que mora perto do muro guardaria parte do muro perto de sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então, meu Deus colocou no meu coração convocar todos os chefes da cidade, juntamente com os cidadãos comuns, para fazer o registro por famílias. Eu havia encontrado o registro das famílias dos que foram os primeiros a voltar para Judá, e nesse registro estava escrito o seguinte: eis a relação dos nomes dos judeus que voltaram para Jerusalém para Judá, depois de serem escravizados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, junto com Zorobabel, Jesua, Neemias, Ararias, Ramaías, Naamane, Mordecai, Bislã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram, de acordo com os grupos de famílias das respectivas cidades. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará,
652. Das famílias de Jesua e Joabe, pertencentes à família de Paate-Moabe, 2.818. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 845. Da família de Zacai, 760. Da família de Binuí, 648. Da família de Bebai, 628. Da família de Asgade, 2.322. Da família de Adonicão, 667. Da família de Bigvai, 2.067. Da família de Adim, 655. Da família de Ezequias, que é da família de Ater, 98. Da família de Hassum, 328. Da família de Bezai, 324. Da família de Arif, 112. Da família de Gibeon, 95. Das famílias de Belém e Netofa, 188. Da família de Anatote, 128. Da família de Bet-Asmavet, 42. Das famílias de Kiriat-Jearim, Kéfira e Berote, 743. Das famílias de Ramá e Gebá, 621. Da família de Miquimás, 122. Das famílias de Betel e Ai, 123. Da família de Nebo, 52. Da família de Elão, 1.254. Da família de Harim, 320. Da família de Jericó, 345. Das famílias de Lode, Hadid e Ono, 721. Da família de Senaá, 3.930. Aqui estão os números referentes aos sacerdotes que voltaram. Da família de Jesua, que é da família de Jedaías, 973. Da família de Imer, 1.052. Da família de Passur, 1.247. Da família de Harim, 1.017. Estes são os números referentes aos levitas. Da família de Cadmiel, da casa de Odeva, que é da família de Jesua, 74. Os cantores da família de Asaf, 148. Das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, todos porteiros, 138. Estavam representadas as seguintes famílias de servidores do templo: os descendentes de Zia, Hassufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanã, Gitel, Gaar, Reaías, Zerim, Necota, Gavão, Uzá, Passeia, Bezai, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Hacufa, Harur, Maslite, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nessias e Ratifa. Eis a lista dos descendentes dos oficiais de Salomão que voltaram para Judá: Sotai, Sofered, Perida, Jalá, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Amon. No total, os servidores do templo e os descendentes dos oficiais de Salomão somavam 392. Outro grupo voltou para Jerusalém naquela ocasião. Esse grupo vinha das cidades persas de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Ado e Imer. Porém, eles haviam perdido todos os registros de famílias e não puderam provar que eram descendentes dos judeus. Esse grupo era das famílias de Delaías, Tobias e Necoda, num total de 642. Havia também diversas famílias de sacerdotes. Os descendentes de Rabaías, Racós e Barzilai. Este Barzilai se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e adotou o nome da família dela. Mas também eles perderam todos os registros de família, por isso não tiveram permissão de continuar como sacerdotes. O governador judeu determinou que nem mesmo podiam receber como alimento a porção dos sacrifícios que era dada aos sacerdotes, até que se consultasse o Urim e o Tumim para saber de Deus se eles eram, na verdade, descendentes de sacerdotes. Havia um total de 42.360 homens que voltaram para Judá naquela ocasião, além de 7.337 servos e servas e 245 cantores e cantoras. Eles levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos.
Alguns dos chefes deles fizeram ofertas para a obra. O governador deu 8 quilos em ouro, 50 vasos de ouro e 530 vestes sacerdotais. Os outros chefes dos grupos de famílias deram um total de 160 quilos em ouro e 1.320 quilos de prata. E o povo em geral deu 165 quilos em ouro, 1.200 quilos em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e o restante do povo agora voltaram para suas casas em suas próprias cidades e vilas por toda a terra de Judá.